Fala moçada, tranquilo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais, trazendo para vocês um tutorialzão aí do nosso grande querido personagem Boruto. E é isso aí, moçada, hoje eu tô trazendo um desenho aí do Boruto modo Karma, né? Eu acho que se chama modo Karma, né? Eu acho que fala assim. Esse é o desenho aí que eu preparei para vocês, beleza? Aqui, moçada, a gente vai desenhar e colorir, então ó, desenhar e colorir só aqui no canal Gilmar Marcel Artes, beleza? Então, mano, se você tá chegando aqui agora, tá vendo como o primeiro vídeo aqui no canal, não esquece, tá? Se inscreve aí porque metade das pessoas que assistem o canal não são inscritos. Então vai vir muito mais vídeos bacanas aqui pra você. Então não esquece de clicar no botão se inscrever e, mano, ativa o sininho lá que é bem importante você receber as notificações dos novos vídeos, hein? Bom, e como eu falei, aqui você aprende a desenhar e colorir. Essa é a primeira parte, é onde a gente vai fazer o desenho do personagem. A segunda parte eu ensino a coloração também, essa coloração insana aqui, cara, vai estar aí no primeiro comentário fixado, vai lá ver. E também, mano, está aí no primeiro comentário fixado o meu treinamento online de desenho. Com certeza você vai aprender muito mais aí do que você imagina com esse treinamento online. Clica lá no primeiro link da descrição que vai te ajudar demais. Vai lá ver minha proposta e eu garanto que você vai curtir e vem lá se tornar o meu aluno, hein? Sem muitas delongas, velho, vamos lá para o nosso tutorial, hein? É isso aí, não esquece, já deixou o gostezão aí, hein? Então, ó, vamos lá. E vamos lá, moçada, eu vou começar aqui o nosso desenho fazendo um círculo, né, com auxílio dessa fita aqui, tá? E o círculo ele vai ter mais ou menos 7,5 centímetros, beleza? Vou usar a parte de dentro da fita. O papel que eu tô usando é um papel Canson no tamanho A5, tá? Ele tem 200 gramas, beleza? Então vamos lá. Seguinte, ó, vamos começar aqui com o círculo. Veja que o círculo eu desenhei ele no centro, mas eu não desenhei ele totalmente centralizado. Eu desenhei ele um pouquinho mais pro lado, né? Porque a cabeça do Boruto ele vai estar de lateral, então precisava que esse círculo fosse um pouquinho mais para o lado para poder encaixar o desenho da cabeça aí completinho, beleza? Então é o seguinte, ó, essa partezinha aqui a gente vai fazer um corte, tá? 2 medidas, certo? E em seguida eu vou demarcar a base do nariz. Porque se eu tiver essa base do nariz aqui, eu vou conseguir fazer uns detalhes certinhos para a base do olho e todo o restante da cabeça. Tudo vai depender dessa base do nariz. Então eu que vou decidir se o nariz, se o desenho vai ser grande ou não, pelo tamanho que eu estiver desenhando essa parte do nariz, tá? Então é bem importante que você não desenhe muito grande. Se você desenhar o nariz grande demais, o desenho vai sair grande demais. Então veja que eu não passo do círculo, né? Eu chego mais ou menos na base do círculo para poder fazer esse tracinho do nariz. E em seguida aqui eu faço o olho fechado do Boruto, né? Essa partezinha do olho ele não abre, né? Ele só vai estar com uma parte do olho aberto. Se eu não me engano é por causa da luta que tá tendo, né? Enfim, e aqui tá ativado o karma dele, né? E em seguida eu vou fazer a sobrancelha do personagem aqui tranquilo na lateral, juntamente com a parte do rosto, cara. Essa lateralzinha do rosto que é uma coisa pequena de se fazer. Tem só umas leves curvinhas, né? Que é aquelas curvinhas que representam a curvinha da pálpebra do olho, né? E a curva da bochecha também. E aí eu vou descer uma partezinha que vai até mais ou menos onde seria o queixo dele. Mas por enquanto tudo aqui é uma partezinha só, né, de esboço, tá? Depois é que eu vou trabalhar o Boruto certinho aqui nessa parte do queixo dele, tá? Agora vamos desenhar o olho do Boruto, né? Aqui essa partezinha é o seguinte, galera. Vamos fazer assim, nós temos que dar um espaçamento bem bacana, né? Como se fosse a mesma distância do olho, só que um pouquinho mais. E eu faço esse tracinho junto com um retângulo aqui dentro. E para poder fazer o olho dentro desse retângulo, tá? Ele vai me auxiliar para que eu faça todos os detalhes do olho certinho nessa fase, beleza? Lembrando, tá vendo que eu fiz o primeiro traço, né? Aquele cortezinho que eu fiz no círculo inicial, né? Eu fiz ele inclinado, não foi? Então o olho ele também vai ficar assim para cima, né? Ele vai ficar voltado para cima. E essa parte do olho do Boruto, ele vai estar aberto, tá? Então a gente desenha aí. Os detalhes também eu vou fazer todo separado, beleza? Alguns detalhes eu vou fazendo um leve preenchimento, mas lembrando que é tudo esboço. Depois vai ter a coloração também, vai ter a line art, tá? E aí você vai fazendo na medida do possível, beleza? Já fiz a sobrancelha também. Veja que a sobrancelha ela não passa muito da base do olho, justamente pelo ângulo que a gente tá vendo o personagem, né? Então a gente consegue enxergar como se o olho ele estivesse um pouquinho mais fundo do que a sobrancelha, ok? Então aí a gente consegue esse efeito.
Para continuar o nosso desenho, eu vou fazer uma leve franjinha aqui na lateral, onde seria mais ou menos a altura da orelha dele, né, aqui no canto. E eu vou fazer também, eu não sei se é bem um chifre, cara, ou não sei o que é essa partezinha aqui que cresce nele, né. Se for um chifre, me falem aí, porque eu não assisto o anime Boruto, mas eu acompanho coisas sobre o anime, tá? Então eu sei que faz parte da marca do karma dele aí. Enfim, beleza? É só você comentar aí tranquilo, tá? Aí eu faço todo o detalhezinho dele, lembrando que ele é curvado, né? Ele tem uma leve curva e a gente tá vendo ele de lateral, então a curva ela vai estar voltada lá para frente, né? Como se essa partezinha de cima da testa dele estivesse voltado totalmente para frente, beleza? Em seguida, eu vou fazendo alguns traços, né? Que vai ser aqueles traços da marca também, tá? Vou ajustar alguns detalhes com a borracha, mas é pouca coisa, beleza? E aí já tá tranquilo essa partezinha da testa aí do Boruto. Vamos fazer a base da orelha dele agora. E para fazer a base da orelha, eu vou puxar um traço da parte do nariz e eu vou usar a ponta de cima do olho, tá, como referência para poder fazer o tamanho da orelha corretamente dele, beleza? E aqui no cantinho, né, quando eu vou demarcando todo o espaço da orelha, eu vou fazendo o seguinte, cara, eu faço um cortezinho embaixo porque ele tem a parte da roupa dele, né? Aquele macacão, aquele casaco dele tá meio que cortando um pedacinho da orelha porque ele tá pela frente, ok? E aí a gente já faz todos os detalhezinhos de dentro também. Em seguida eu vou fazer o detalhezinho da roupa aqui na lateral, que é uma coisa mais simples também de fazer, né? É só fazer ele meio curvado também. Veja que tudo tá em forma de arco, né? Um pouquinho curvado também. Agora aqui vamos desenhar a parte do queixo do Boruto, né? Fazendo o seguinte, ó. Eu fiz um leve traço, né, para cortar aqui essa basezinha que seria do maxilar dele, que vai para o queixo. E em seguida eu fiz uma partezinha de baixo do queixo junto com o traço do pescoço, tá? E aí a gente consegue um destaque bem bacana. Agora aqui vamos demarcar a boca do personagem, né? Para fazer a boca do Boruto, a gente vai ter que fazer o seguinte, cara. Fazer um leve cortezinho aqui embaixo do nariz e aí eu começo a organizar os traços da boca dele, tá? Essa parte é bem importante que você faça com muita calma, porque de início ela pode parecer esquisita, mas depois que a gente faz todos os detalhes certinho, a gente consegue fazer algo mais correto, tá? No canto do nariz eu ainda vou adicionar um leve tracinho para simbolizar aqueles tracinhos, aqueles dois tracinhos, tipo os traços que o Naruto tem no rosto, né? Nesse outro lado do rosto não vai mostrar esses tracinhos. Agora que eu posso continuar descendo a marca de karma, né, dele aqui e fazer outros detalhes dela também que tem sobre o personagem, né, nessa parte do rosto do personagem. Aqui a gente vai ver a marca completa, né? E ela vai descer até a base do pescoço, tá? E quando eu atinjo também a base do pescoço do Boruto, eu vou fazer a bandana dele, né? Que a bandana dele tá no pescoço nesse momento, tá? Então eu coloco os tracinhos da bandana e já começo a detalhar ela também. Lembrando que a gente tem que fazer um leve relevo, né? No canto ali na ponta final da bandana, juntamente com mais 3 pontinhos e o símbolo da aldeia da folha. O símbolo da folha é bem fácil de fazer, cara. A gente vai ter que fazer primeiro a primeira espiral, como eu tô desenhando aí, ó. Vocês vão ver certinho que eu faço uma espiral primeiro e depois eu venho trazendo um outro traço como se eu estivesse contornando de volta. Só que no meio do caminho eu vou fazer também o traço da folha e por dentro eu faço um triângulozinho e depois eu continuo até fechar a espiral e aí dá o efeito de relevo aqui no símbolo da aldeia da folha, tá? Em seguida vamos fechar a base da roupa dele na lateral também, fechando só, né, levando até o limite da folha e colocando alguns detalhezinhos por dentro dela que tem aí no desenho. Juntamente com outro detalhezinho por fora, né, que seria aqueles detalhes, aquelas partezinhas da roupa que grudam uma parte na outra, né? Como se fosse a parte do zíper dele, beleza? Aqui desse outro lado da roupa eu também vou adicionar essa partezinha de detalhe do zíper, né?
É uma coisa bem facinho de fazer. E agora eu posso começar a finalizar essa base do cabelo do Boruto, tá? E para fazer isso eu vou começar aqui pela parte do fundo, tá? Eu vou fazer uma leve marcação e em seguida eu vou pegar uma régua e vou fazer toda a marcação ao redor do personagem. Porque eu vou fazer fundo no desenho também, né? Vou fazer algumas coisas, então vou definir o limite do desenho justamente com essa régua, tá? A medida das bordas, né, desses tracinhos que eu fiz aí, fica a seu critério, cara. Você pode fazer de meio centímetro, de 1 centímetro, vai depender de você, tá? Essa parte eu deixo com vocês aí. Agora que eu posso começar a colocar novos detalhes, principalmente na lateral aqui na testa dele, né, que já seria detalhes que vai passar para o cabelo. Lembrando que o cabelo do Boruto é aquele cabelo todo cheio, né? Ele nessa fase aqui, nessa etapa dele, ele lembra muito o Super Saiyajin do Goku, né, cara? Primeira vez que o Goku se transformou em Super Saiyajin, então ele fica com o cabelo cheião assim, todo amarelo, né? O cabelo do Boruto aqui ele lembrou muito o desenho do Goku, tá? E aí eu vou finalizar colocando a franja na frente também, né? E todos os outros detalhes do cabelo. Tá tudo certinho para você acompanhar e fazer também. Lembrando que se você gostar dos tutoriais, mano, você pode deixar um like aí pra gente. E não esquece, o like é muito importante para eu trazer mais vídeos aqui para você. Ok, cabelo finalizado. Eu vou finalizar só um tracinho aqui embaixo na bandana, tá? Que dá um destaque de relevo da bandana. E também um detalhezinho aqui na lateral do ombro dele, né? Que vai ter aquela parte da roupa rosada dele e tal, para deixar tudo certinho, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, né? Depois, um detalhe bem importante. Vocês que fazem o contorno do desenho, né? Eu aconselho que vocês apaguem um pouco o desenho, deixem ele um pouquinho mais claro, ó, tá vendo? Que aí você vai ver ele bem mais claro, né, do que os traços do lápis, e assim você vai fazer o contorno depois por cima, tá? Line artzinha aí é uma dica muito bacana para vocês que curtem fazer uma line art nos seus desenhos, cara, beleza? Então deixa o seu desenho clarinho e faz todo o preenchimento aí da line art, que no final das contas ele vai ficar muito bonito no seu personagem, no seu desenho, enfim, aqui no caso é o Boruto, né? E eu vou fazer toda a line artzinha completa dele agora. Ok, moçada, line art pronta, né? Já fiz todos os destaques aqui do desenho, tá? Já fiz tudo completinho, cara. Passei a borracha aí, limpei tudo, beleza? E agora é o seguinte, mano, vamos aguardar a parte de coloração. Eu espero que vocês tenham curtido esse desenho. Mano, pra mim ficou sensacional, tá? Se você for fazer no tamanho A4, né? Você faz o círculo com 15 centímetros, mais ou menos. E aí você vai pegar as medidas certinhas pra poder fazer o seu desenho, beleza? Valeu, manos, muito obrigado. Não esquece, cara, likezão aí no vídeo e até o próximo vídeo. Segunda parte vai estar no primeiro comentário fixado. Até mais.